Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Prazer aqui estar falando com vocês, conhecendo um pouco mais da comunidade do ClickHouse, né? Aqui no Brasil. E eu vim representar aqui o time da Trio, né? A pessoa do Manuel e do Peterson, né? Eles não puderam vir, mas eles enviaram o time aqui de engenheiros para poder trazer para vocês um pouco do case da Trio, né? Para quem não conhece ainda a Trio é uma empresa, é uma fintech que trabalha com pagamentos eletrônicos de alta volumetria. Para quem ficou ligado nas notícias aí, nesse ano de 2025, a Trio, ela adquiriu uma das empresas que eram das maiores processadoras de pagamento para o meio de iGaming, que é a PayBrokers, né? Então, a Trio hoje, ela incorpora sistemas e clientes, um portfólio muito grande, né, pelo país, né? Só nesse primeiro semestre, a Trio processou mais de 243 milhões de pagamentos fixos, né? E cada pagamento desse gera, né, trocentos eventos, gera logs, gera eventos de sistema, geram entradas. Então, o volume de dados é bem superior a esses 243 milhões. Então, isso é só para dar uma ideia do tamanho da Trio, que é uma startup que está crescendo, está se destacando. Quem ainda não tinha ouvido falar, fica ligado, com certeza você vai ouvir falar ainda, né, nesses próximos meses, né? A Trio também ganhou esse ano o destaque, né, de uma das startups que mais tem sido se destacada no cenário, né, ali de Curitiba, tá? E bom, a gente está aqui para falar para vocês justamente de como a gente tem utilizado o ClickHouse, o que a gente tem aprendido, quais foram as nossas dores, né, o nosso learning path ali de quem está começando. Então, talvez isso ajude, né? Nossa ideia aqui é trazer alguma contribuição para quem tá passando essa jornada também, está começando, poder, de repente, conseguir um atalho, algum caminho que seja produtivo também para vocês, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho do estudo de casos, né? Trabalhando dentro do mercado financeiro, a gente tem um conceito ali de FinOps, onde a gente vai precisar trabalhar com várias métricas financeiras, né? E aí é bem diferente de algum caso, de repente, de telemetria, que você está pegando ali alguns logs, vendo, sei lá, quantas aquisições por minuto, por segundo, que tem alguma margem ali para algum erro de precisão. Pode ter vindo uma request a mais ou a menos. Não faz tanta diferença quando você está monitorando uma telemetria, talvez. Mas, dentro da área financeira, você não pode dizer para o cliente que ele tem R$101,95 se ele tem R$101,94. Você não pode errar um centavo desse saldo, desse extrato. Então, a parte de como a gente utiliza os dados, concilia, né, a gente confecciona os resumos financeiros, contábil, tudo isso tem implicações legais, né? Há um compliance envolvido, há leis federais, política de lavagem, contra a lavagem de dinheiro, a série de mecanismos regulamentares que precisam ser bem organizados, prestados contas de cada transação, né? Então, o case da Trio, basicamente, ela tem aplicado o ClickHouse para ajudar tanto na operação interna, na gestão interna desses dados, como para a prestação de contas, né, a órgãos externos e até mesmo, né, prover funcionalidades ali analíticas para os clientes, para eles acompanharem, né, a alta volumetria. Por exemplo, um cliente do mundo de iGaming, né, inclusive, dá boas-vindas aqui o time da NGX, né, veio lá de Campina Grande, são um dos parceiros que têm utilizado os pagamentos da Trio, né, eles vieram aqui prestigiar o evento, né, eles utilizam alguns desses mecanismos para, né, ali se informarem de como está a curva operacional dos pagamentos. Então, vamos entrar aqui um pouquinho no detalhe de como a gente construiu, né, ao longo desses anos, né, o case da Trio, tá? E incluindo também aqui uma novidade, né, a ClickHouse tem lançado aí o ClickStack e alguns use cases voltados à telemetria, mas quando a Trio começou, ainda não haviam essas funcionalidades. Então, ela construiu, por conta própria, alguns mecanismos para expor métricas que ela tinha de sistemas ali, agora não voltada necessariamente para o mundo financeiro, mas para o mundo de infra. Eurico, se quiser pontuar alguma coisa. Tá? Boa noite, pessoal. Eu sou Eurico, né, sou Head de Cloud da Trio, responsável pela infraestrutura da instituição de pagamentos. E como o Fabrício, né, na Head de Engenharia, muito bem colocou, a gente vem de um momento anterior à introdução de tecnologias como ClickStack, mas até como eu já peguei na tela ali do Caio, inclusive, né, o Grafana é um grande amigo nosso e com certeza, né, ele é um grande amigo de todo mundo que tem alguma necessidade de trazer um nível de monitoramento, de assertividade em relação àquilo que está sendo entregue, aquilo que está sendo provisionado de infraestrutura. No nosso caso, né, a gente tem uma telemetria real-time. Em que sentido? Né? Todos os nossos dados, todas as nossas transações, não apenas nesse sentido, mas se eu pensar até mesmo em requisições que passam pelo nosso gateway,
a gente tem isso metrificado com uma abordagem que a gente fala que é hotel friendly, né? Então, é uma metrificação própria, né? Digamos assim, um formato próprio, mas que a gente, né, encaminha ali para dentro do ClickHouse, e a partir do ClickHouse, né, usando o ClickHouse como data source, a gente consegue ter isso bem observado em diferentes camadas ali no nosso Grafana. Então, o Grafana ele traz informações de requisições que passam pelo gateway, traz informações referentes à conversão de clientes, traz informações em diferentes níveis. Né? Então, é uma combinação que tem se mostrado muito interessante, muito positiva, e que a gente tem utilizado com sucesso aí ao longo do tempo. Beleza? Então, obrigado por isso. Inclusive, fica aqui um segundinho, deixa eu apresentar o time trio, né? Eurico, né? Head de Cloud, né? Por favor, aqui, Felipe. Ele é o nosso Head de Dados, né? Engenheiro de dados lá na Trio, trabalha com a arquitetura, desenvolvimento dessa arquitetura de dados que a gente utiliza no ClickHouse. E temos o Rafael, que trabalha também, desenvolvedor sênior, né? Na Trio, tá? Então, muito bem-vindo. Então, vamos mostrar um pouquinho aqui da Stack, tá? E como a Trio tem aplicado o ClickHouse. O pool de aplicações da Trio, basicamente, ela foca muito na tecnologia do Elixir, construindo os microserviços. Após a aquisição, né, da Paybrokers, né, e outros sistemas internos, esse leque cresceu. Então, isso tornou a cloud híbrida, né, da empresa. Então, agora, além de microserviços em Elixir, tem outros microserviços em TypeScript, e utilizando fontes diversas de dados transacionais ali para os sistemas OLTP. Então, a gente tem ali, basicamente, um foco grande em Elixir e Tiger Data, Timescale, né? Também é um banco OLAP também, né? Nós temos Aurora Postgres, né, rodando ali na cloud da Amazon. Nós temos MongoDB também em sistemas mais legados, mais antigos ali do sistema que foram incorporados. E nós temos também o S3. Então, aquilo que a gente estava vendo ali no treinamento, né, de usar table functions para consumir dados ou para inserir dados através do S3 é bastante usado lá, né? E é o que acontece. Esses sistemas, vocês vão notar aqui, mas Fabrício, cadê a ClickPipe, né? Primeira pergunta que você vai fazer aqui. Então, no próximo slide eu vou mostrar aqui que você vai ter que tomar uma escolha nesse caminho. A ClickPipe, ela facilita muito, inclusive o case da NGX, basicamente foi todo construído com ClickPipes, né? 100% com ClickPipes. Lá na Trio eles tomaram um outro caminho, né? E eles preferiram construir uma ferramenta de ETL que está aqui escutando os sistemas, né? Que rodam em cima de bancos OLTP através do Redpanda, tá? Então, todos os eventos que geram pagamentos vão parar ali no Redpanda, e isso é consumido através de um microserviço dedicado, né, para ETL, e aí é que os dados são injetados no ClickHouse. Devido a esse pré-processamento, os dados já vêm estruturados. Então, não vai vir aquele dado raw ainda, que eu não sei, é um JSON, que eu não sei que coluna ainda tá. Já vai vir o dado preparado para inserir de forma colunar dentro do ClickHouse. A maioria dos dados é assim. Isso tem algumas consequências, né, para a empresa. Tá? E parte desses dados, apenas uma parte menor que vem como raw data, mas os dois são consumidos no ClickHouse. A partir disso, esses dados são servidos são servidos para os consumidores, né, desses dados, para o time financeiro, né, o time de FinOps, o time de DevOps, ali, o time de Eurico, né, dando todo o suporte à cloud da empresa e até consumidores finais através dos canais ali de aplicativos da empresa, tá? O time financeiro utiliza mais o Rex, que é uma ferramenta para visualização de dados. Você pode ali plugar um acesso do ClickHouse e aí você faz a distribuição conforme, né, o nível de permissão, linha a linha ali que você queira. O administrador financeiro vai ver um nível, um cara do suporte vai ver só um outro nível ali que não vê o balanço global da empresa. Você pode segmentar o acesso, é bem legal ali, tá? E o Grafana, que a gente já acabou de ver ali, tá? E aí algumas lições, para encerrar aqui minha parte, eu vou passar para a Felipe continuar aqui algumas lições na parte de dados, do caminho da gente, né? O primeiro caminho foi esse, a gente teve que decidir se a gente ia fazer ali algo voltado ali a ETL ou LT, né? O que seria essa diferença? Fazer o LT seria você fazer a carga dos dados direto de onde tu tem. Tu tem um sistema lá, né, vocês estavam falando da parte de produção, né? O pessoal te manda uma porrada de Excel, uma porrada de coisa. Tu pode ter a opção de pegar aqueles dados brutos e jogar direto ali numa lakehouse da vida. E essa lakehouse tem mecanismos, como o ClickHouse tem, de processar dados raw através de um materializer de view, como esse exemplo aqui, né? Está recebendo um evento de pagamento JSON, chegou ali o evento, veio por algum canal, né? Ou a ClickPipe, ou seja, algum canal de ingestão ali, Kafka, Redpanda, como é o caso da gente, e a gente vai fazer o parsing no select, né? A gente pega ali o payload, me deu o campo ID desse item, me deu o campo amount desse JSON,
E aí transformou ele num formulário, inserimos no ClickHouse. E aí dali para frente, esse dado está colunar, né? Então fazer o parsing assim, né? Você insere um dado raw no ClickHouse e dali para frente as materialized views vão fazer os parsing disso, tem algumas consequências para a gente, né? A outra alternativa, vou dar o case da própria Tesla, que é recente aí, né? Ela inseriu um padrão de dados no ClickHouse. Ela, assim como a Trio, ela preferiu, né, seguir o caminho de construir sua própria TL. Então, por que a gente foi para esse caminho, né? Não existe aqui melhor ou pior. O ClickHouse é muito bom nesse case também, que é o case que a LGX está utilizando. Mas o que fez a gente decidir na Trio pelo outro caminho? Quando a gente tem, por exemplo, um data drift, tá certo? Você tem algum dado que vai sofrer um impacto, ele muda ali a coluna, muda a precisão, muda o formato, e você precisa alterar a forma como esse dado é ingerido. No caso de um pipe, você precisa dar uma pausa ali, possivelmente, para alterar aquilo ali. E se você está num sistema mission critical, vendo aquilo no real time, vai ficar ali um lag, né? Você desligou até dar a manutenção. Quando você ligar de volta, de repente vai ter ali, não sei, 15 minutos, 1 hora da tua manutenção para sincronizar. Dependendo do volume de dados, até os dois sistemas voltarem a ficar em real time, pode demorar bastante tempo. Então, isso é uma coisa que você tem que pensar quando você está adotando, se você vai utilizar direto a ClickPipe crua, ou você vai colocar algo ali um pouco na frente para dar uma otimizada em algumas manutenções ou escala que você queira personalizada antes de chegar na ClickPipe, ou até mesmo inserir diretamente o teu ETL na base do ClickHouse. Tá? Então, Data Drift, algumas dependências, de repente esse evento de pagamento ele chegou aqui, não é interessante ele ir direto para a Data Warehouse, é interessante ele combinar com outro evento que vai chegar, então tem uma dependência, né? Ou tem fontes distintas de eventos para você combinar aquela informação de inserir. Então, isso daqui pode ser interessante você avaliar se você simplifica já usando a ClickPipe, tem muita coisa pronta, são muitas fontes de dados, né? Ajudou bastante ali, basicamente, a imersão da LGX, acho que foi menos de 15, 20 dias, já estava com toda a infraestrutura ali pré-montada já para ingerir dados. Já no caso da Trio, a gente tem aqui esse caso mais próximo, né, que precisa de customização. Então, uma dica importante aí. Outra coisa importante para a gente, tá passando aqui, dá um play aqui, por favor. Aí foi, né? Como a gente trabalha muito com string tem algumas características, né? Mensageria. Chegou um pagamento agora, ele não está no banco de dados ainda. Eu vou esperar ele chegar no banco de dados e ficar fazendo uma CDC para replicar esse dado até chegar no ClickHouse, ou eu já chegou na mensageria, eu já pego essa mensageria através de um Kinesis ou Redpanda da AWS ali, o Kinesis, por exemplo, e já insiro no ClickHouse. Lá na Trio a gente trabalha muito não sobrecarregando a base do timescale. Tem uma base mais sensível, ela tem algumas questões performáticas que a gente está lidando. A gente prefere propagar os dados diretamente do stream, já combinado ali através do ETL da própria Trio. Tá? Isso leva a alguns riscos. Por exemplo, um dado ele pode simplesmente não chegar, porque enfim, o evento pode ter algum problema ali da própria infraestrutura, né? Precisa de uma resiliência melhor, ou até de repente, naquele momento teve um incidente ali numa cloud, como a gente passou agora na Virginia, né? Afetou várias aplicações ao redor do mundo, né? E aí há um gap de dados. Ou pode haver uma falha na entrega, o evento chegou, mas vai tocar numa retentativa ali até chegar no ClickHouse, né? E aí o mecanismo de entrega ele pode ser at least once, por exemplo. A maioria dos delivery systems trabalham dessa forma. Significa que vai haver uma entrega e daqui a pouco, né, essa entrega pode estar sendo trabalhada em paralelo, vai chegar um evento repetido. Como é que tu vai lidar com a duplicação no ClickHouse para esse tipo de evento? Então, a gente teve alguns problemas, né, em adotar algumas métricas através de incremental views e some magic trees por conta da nossa mensageria. Esses mecanismos, eles funcionam perfeitamente. A gente utiliza eles em alguns outros views que a gente tem para ingerir dados e prover métricas. Para a mensageria, a gente preferiu, né, e aí vem a nossa lição, né, a gente preferiu utilizar uma view não tão real-time, vai ficar um pouquinho mais atrasada ali, por exemplo, uns 5 minutos, né, e a gente trabalhar com refreshable views. Para que a gente possa trabalhar esses possíveis gaps de evento, a gente trabalha muito com Pix, né, ou tem um Pix que engasgou ali no Bacen, aí o Bacen vai mandar o evento alguns segundos depois de uma coisa que já foi inserida lá atrás, e aí a gente vai ter esse problema de orquestrar. Então, o que a gente faz? A gente utilizou a técnica da Refreshable Views, porém, a Refreshable Views crua, ela vai rematerializar tudo. Isso é muito pesado. Então, o que a gente fez? Para a gente terminar aqui esse case, a gente... Acho isso hoje. Tá difícil, né? A gente aplicou a técnica de slide window, ou janela móvel, né?
onde a gente faz o quê? A gente numa view programada, por exemplo, ali para, digamos, 5 minutos de intervalo, a gente vai pegar os dados que chegaram ali, né? Na tabela do ClickHouse. A gente quer pegar, por exemplo, digamos, quantas transações aquela conta teve naquela hora, por exemplo, conta simples aqui de padaria. Só somar naquela hora, né, ali, agrupar pela conta, tá feito que eu select, né? Só que daí chega um evento na próxima hora, por exemplo, no próximo 5 minutos, de algo que estava materializado atrás, né? Ou chega em duplicidade. Com a refresh for materialized view, o que vai acontecer? Aquele slot todinho das 4 horas, nesse exemplo aqui, né? Você está calculando da hora agora até as últimas 4 horas. A gente configurou aqui para isso daqui serem dados que vão ser recalculados e reinseridos na mesma tabela, né? A gente não vai apagar. E apagar a gente aprendeu, né? E atualizar que pode dar ali algum desempenho um pouco mais crítico, né? E a gente quer manter desempenho alto. Então, o que a gente faz? A gente mantém uma certa janela e toda vez que essa refresh for view roda, ela substitui, né? Ela faz um append nessa tabela de destino dos dados daquela janela. Então, o que acontece? Quando a hora avança, agora é 15 horas da tarde, né? Ela vai substituir 4 horas para trás até aquilo ali, né? E daí para trás, a gente vai ter uma janela que não é mais alterada. Porque nessa janela aqui, os eventos, a gente tem uma garantia que já foram parcialmente estabilizados, não há nenhuma reinserção fora dessa janela. Então, dessa forma aí, a gente conseguiu resolver esse problema e aí levou a gente a um outro, né? A gente está reinserindo dados que já foram inseridos previamente. Então, a gente escolheu a engine da Replace Magic Tree para que eu pudesse, por exemplo, se na hora anterior, às 15 horas, eu computei que cada conta ali teve determinada transação, quando eu recalcular agora e reinserir, se não houve nenhum problema com os eventos, o dado vai ser o mesmo. Mas se houve, eu vou estar inserindo o mesmo dado com uma data de modificação ou com um last timestamp mais atualizado. Então eu posso até duplicar, né, a Replace Magic Tree, tá certo? Utilizando esse mecanismo. Então, o slide window no ClickHouse a gente implementou utilizando o Refresh for Materialized View, a gente utiliza a duplicação utilizando o Replace Magic Tree, tá certo? A gente utiliza intervalos pequenos, então aqui, obviamente, né, pequenos para o mundo financeiro, né? Então qualquer coisa menor do que um dia útil para o mundo financeiro é pequeno. Você tem um dado atualizado ali na mesma hora, né? Um dado aqui a cada 5 minutos tem atualizado. Das últimas 4 horas sempre vai estar correto pela materialização. E a gente utiliza o mecanismo de append para que sempre tenha preenchido o histórico e cada vez que aquele histórico é recalculado naquela janela, né, ele substitui o anterior sem gerar uma lacuna de dados. E sempre precisar recalcular a tabela toda. Com isso a gente consegue trabalhar com mais de 1 bilhão de dados ali tranquilamente ali dentro do dia, né, de ledgers sendo renovadas sem precisar ter maiores problemas. Então, essa aí foi uma grande lição, né, para a gente. Isso leva a gente a algumas otimizações que a gente passou, né? Por exemplo, dados duplicados dentro do tabela do ClickHouse. Se fizer um select count lá dentro do Transaction Stats, se teve 1 milhão de transações no dia, né? Você vai fazer o select count, não vai dar 1 milhão. Provavelmente ali, a cada 5 minutos tem uma reexecução de janela de 4 horas, vai dar, né, fácil aí, mais do que 2 milhões de dados. Utilizando a palavra, o keyword final ali, né? O ClickHouse vai fazer merge das partes nessa consulta e já vai dar para a gente ter duplicado. Porém, a gente teve problemas de performance fazendo a duplicação, e aí o particionamento, aplicando o particionamento nessa tabela, né, esse merge é feito apenas dentro da partição, utilizando esses settings aqui específicos. Então, para quem vai usar Replace Magic Tree para fazer algo similar, né, é interessante fazer alguma partição, pelo menos foi o que a gente aprendeu, utilizando esse setting aqui, né? Obviamente, claro, né, gente? Esse é o learning path que a gente passou. Vocês são os especialistas, por favor, né? Qualquer situação dessa que talvez não seja recomendada, a gente está aqui para também absorver esse conhecimento, tá? Então, finalizando, né? A Trio, ela teve essa primeira fase de adoção, né? Boa parte das camadas dela não foram feitas, né, na maneira tradicional, onde a empresa ali, ela cria todas as camadas de dados, como a gente aprende, né, na engenharia de dados, né? Arquitetura medalhão, um bronze, silver, gold, né? Ela adotou, né, no primeiro roadmap, e agora ela está se reestruturando e começando a criar todas as camadas, aplicando essas outras técnicas também, para otimizar toda a sua engine de pagamentos, tá? Então, nisso inclui
incluir outras ferramentas de orquestração, aí o Felipe pode falar um pouco melhor sobre isso. Isso inclui também, de repente, começar a usar alguma ClickPipe que a ClickHouse está lançando ali, por exemplo, não tinha para Tiger Data e agora tem o CDC para Tiger Data, então é interessante não sobrecarregar tanto o stream ali da Trio no Red Panda, mas dá para usar algumas coisas utilizando o novo ClickPipe ali, né? Estudar a telemetria nova ali do ClickHouse, né? Que na época, quando foi implementado, né, não tinha ainda esse suporte ali para a gente fazer essa telemetria diretamente através do ClickHouse, então a gente tá com um olhar carinhoso para isso também, né? Utilizar algumas features ali do modo local, algumas o Pablo, né, estava demonstrando hoje ali para a gente, né? Dentro da CI/CD, acho que alguém aqui também perguntou, pô, mas como é que eu vou fazer a ClickHouse rodar na minha máquina, na ClickVibe, né? Alguém perguntou coisa sobre isso. Então, a gente está utilizando o modo local e o próprio ETL interno ali da Trio com mensageria para, durante o teste da CI/CD, a gente simular a ingestão e fazer alguns procedimentos que só aconteceriam na nuvem, tá? E, por fim, algumas estratégias de rematerialização, né, como essas que a gente viu agora de slide window, tá? Felipe, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe, eu sou responsável pela toda essa área de dados aqui na Trio. Então, a gente está cuidando especificamente da área de arquitetura e engenharia de dados. Então, eu vou falar de uma parte tão complexa, né, em relação ao que o Fabrício trouxe. Eu estou entrando mais aí na área de realmente um ponto em que bastante gente tem a dúvida sobre adotar ou não o ClickHouse para como sua solução de dados, principalmente como o ClickHouse. A gente tinha sobre uma situação de que houve essa questão desse merge, e a gente tinha uma situação onde a gente precisava trazer sistemas legados, tanto sistemas legados desativados, como sistemas legados que estavam vivos, para um single source of truth. Então, a gente tinha vários sistemas separados, a maioria deles baseado em Postgres, baseado em OLTP, e tinha essa situação onde havia uma certa pressão nos bancos para poder gerar séries históricas. Claro, a gente tinha essa função de trazer os dados analíticos e a série histórica sobre aquela grande quantidade de transações financeiras, e os sistemas no quais esses sistemas estavam alocados anteriormente não foram, de fato, não é o design deles trabalhar com esse tipo de solução de dados. Então a gente encontrou no ClickHouse uma solução para resolver essa questão. Então a gente fez ali a avaliação em relação à performance agregada. Basicamente é o que o ClickHouse faz com o sistema colunar dele. Então ele faz o processo ali de agregar esse dado, de fazer a sua divisão colunar dele, fazendo com que ele traga o resultado de uma forma muito mais eficiente e muito mais rápido, visualmente, em relação ao que a gente tinha para a mesma solução. Então, obviamente, em termos de velocidade, realmente o ClickHouse foi indisputado. E além disso, lembrando que isso absolutamente sem nenhuma utilização específica. Então, o ClickHouse já era basicamente um pulo geracional em relação ao que a gente tinha para trazer esse sistema de legado, sem absolutamente nenhum tipo de utilização específica. Então, out the box, ou seja, da forma que o ClickHouse chegou, já estava trazendo um pulo geracional praticamente legals à frente que a gente tinha. Então, outro ponto também que aconteceu foi, como tinha vários sistemas separados, e aí a gente tinha toda a questão da gestão de conhecimento, toda a questão ali do footprint de conhecimento em relação a esses fontes, houve a redução de overhead porque todos os lugares, todas as fontes estão sendo levadas para dentro de um lugar só. Então, você precisa administrar unicamente tudo dentro do próprio ClickHouse, né? Porque ele se torna ali a fonte única da verdade de toda a questão analítica da empresa. Bom, vamos aqui para o case, justamente falando dessa questão do legado. Os processos de inserção, tanto na questão dos pares, quanto realmente na questão ali de funcionar facilmente, você conseguir trazer dados do S3, quando você conseguir fazer uma inserção simplificada com scripts simplificados, e até mesmo o Airflow, que é um caso do orquestrador mais complexo, que a gente trouxe para poder fazer essas inserções. O processo basicamente se tornou unificado. Então, eu não precisei fazer diferentes formas de inserção para diferentes tipos de sistema, porque o ClickHouse basicamente aceitava todos os processos e eu só mudava o processo de leitura em relação a isso. Então, o processo de chegada desse dado era unificado. Então, isso facilitou bastante a minha preocupação. Falar assim, olha, eu tenho esse banco aqui, eu preciso que ele chegue no ClickHouse, eu só preciso cuidar de como esse dado é admitido, mas não como ele chega, porque o ClickHouse já cuida
dessa parte absolutamente por forma da própria otimização padrão dele, ou seja, já vem de fábrica. Como eu já tinha falado, os mecanismos flexíveis, então eu conseguia fazer a inserção tanto via um orquestrador mais complexo, como o Airflow, como fazer um script mais simples, dependendo do que eu precisava fazer, se o sistema mais uma inserção via batch, ou seja, uma inserção via lote, e também as inserções via streaming, que é o microbatching, ou seja, o Airflow fazia uma inserção ali, puxava todo um lote um micro lote de dados, trazia para dentro do ClickHouse e a gente fazia de acordo com as limitações ali de que a gente tinha como performance esperada do processo. Bom, fica um pouco redundante, mas enfim, a gente falou aqui sobre a questão da performance do OLAP para a função OLAP em relação ao SQL, tanto o Microsoft SQL Server, que a gente utilizava em alguns sistemas legados, quanto a questão em si do PostgreSQL. Então, a gente teve aí uma diferença, tanto em questão de armazenamento, quanto realmente em questão de performance. O armazenamento, a gente chegou a ter reduções aí na faixa dos 88% no mesmo banco, pela forma com qual o próprio ClickHouse guarda esses dados no sistema de arquivos. Um dos principais pontos ali que a gente teve realmente de melhora com essa transição dos sistemas legados para o ClickHouse foi a redução das demandas. Ou seja, tanto demandas operacionais, quando são as automatizadas, quanto as demandas de solicitação avulsas, a gente tinha um lead time aí na faixa dos dias, 3, 4 dias, para poder retornar esses dados, dependendo do tamanho do cubo que realmente tinha que ser analisado, para horas, às vezes minutos, dependendo como eu disse, dependendo do tamanho da solicitação que essa chegava para a gente, né? Então, basicamente, a gente parou de bater cabeça com o tempo de espera, com o tempo banco, e passou realmente a passar mais tempo analisando esse dado. Então, a gente reduziu bastante o tempo perdido por a espera desse dado finalmente chegar e essa demanda finalmente ser entregue. Bom, mais uma vez um pouco redundante, mas é o que basicamente eu vou passar aqui. Passa. Bom, outro ponto muito forte do ClickHouse é ali a facilidade de integração. A gente tem uma facilidade pelo fato de ter ali tanto conectores universais e leads universais, seja uma migração feita por meio do ClickPipe, ou seja, pelo meio manual, é muito simplificado justamente porque a lib do ClickHouse, principalmente a gente tem trabalhado aqui com o Fighter, majoritariamente, traz basicamente todas as otimizações e o conhecimento ali necessário para a gente fazer as inserções, além também de todo o processo de modelagem e tratamento dos dados no processo de inserção. Então, uma coisa que normalmente ia levar aí cerca de, 8 horas batendo cabeça para poder organizar um esquema, o próprio processo de inferência do ClickHouse já resolve em questão de minutos. Falando sobre essa migração especificamente, foi uma migração de mais ou menos 5 bilhões de linhas, a migração histórica de um sistema de legado. Então, a gente fez essa migração em um tempo específico corrido mais ou menos de 7 dias. Foi mais ou menos uns 7 dias, assim, considerando fora de pausas. E para a quantidade realmente de dados, assim, eram tabelas com mais de 70 colunas. Então, era uma quantidade bem grande de pontos de dados. Foi uma das grandes surpresas em relação ao ClickHouse, pelo fato realmente dele receber isso e basicamente nem reclamar, sendo que isso era um grande problema para a gente toda vez que tinha que buscar esses bancos. Então, foi, como eu digo, foi uma mudança de vida, né? A redução que também já tinha falado. Bom, falando sobre a questão do Mercury, principalmente trabalhando com a questão aí específica do D-1, como é realmente o que a gente está trabalhando nos analíticos. Então, o Magic facilitou bastante a questão da administração dessas tabelas muito grandes. Claro, como eu disse, algumas dessas tabelas sozinhas tinham 1 bilhão de pontos de dados. Então, o processo de reescrever esses dados e também de trazer esses apêndices para dentro desse banco de forma faseada aconteceu praticamente, como eu digo, sem nenhum overhead. Então, aconteceu de uma forma bem tranquila. A inserção de dados via S3, que eu tento falar até no curso hoje mais cedo, que é um dos pontos que a gente pode simplesmente agregar em relação a eu não preciso tornar isso parte do banco de forma integral, mas eu preciso consultar isso para poder trazer para a minha base de dados que eu nunca estava. Também é uma situação que realmente ali trouxe uma grande vantagem.
Cara, tá bem redundante. Acho que você. É isso mesmo. Gente, muito obrigado, boa noite.